Seja bem-vindo a mais esse vídeo e a gente começa a partir de hoje uma nova série, uma nova playlist no nosso canal que vai tratar aí de engenharia de controle. A importância desse assunto é desnecessária, né? É desnecessário comentar, né? Tanto que a engenharia mecatrônica ela é chamada de engenharia de controle e automação. Então, esse aqui é simplesmente um dos assuntos mais importantes dentro da engenharia mecatrônica, certo? A gente tem também aí uma outra playlist que a gente está fazendo de hidráulica, de automação hidráulica, e quando a gente começar a falar lá de válvulas proporcionais e servoválvulas, nós vamos cruzar aquela playlist lá da hidráulica com isso aqui. Portanto, é importante sempre estar assistindo tudo, assim como a playlist que a gente tem lá de matemática. A transformada de Laplace ela vai ser usada aqui amplamente nessa parte de controle. Nós temos equações diferenciais aqui e elas vão ser transformadas, né? Nós vamos trabalhar de maneira algébrica com a transformada de Laplace. Tá certo? Então siga também as outras playlists, né? Se inscreva no canal aí, aperte o botãozinho para ficar sempre por dentro do que está acontecendo e das novidades que a gente vai fazendo aqui. Certo? Então, isso aqui é um vídeo introdutório, né? A gente vai ver basicamente aqui o que é um sistema de controle e os tipos de malhas que a gente tem. A gente vai ter a malha aberta e a malha fechada. Eu vou explicar isso no outro quadro, né? E durante o resto da playlist, o resto dos vídeos, né, os próximos vídeos, nós vamos ver como dimensionar, como fazer cada bloco do sistema, certo? Então a gente pode citar aqui como exemplos de sistema de controle uma máquina CNC, é algo também que eu pretendo abordar aqui no canal, máquinas automáticas de corte, que também usam CNC, né, veículos autoguiados, como o AGV, e assim por diante. A gama de exemplos ela é gigantesca, né? Então, o sistema de controle tem o objetivo de obter uma saída desejada com o desempenho desejado para uma dada entrada. Aqui a gente tem um bloco que representa essa situação. Isso aqui a situação está bem resumida, nós vamos ampliar ela um pouquinho no próximo quadro. Então, eu tenho uma entrada, que é o que eu desejo do sistema. Aqui nessa caixa preta eu vou ter uma série de elementos, circuitos, sensores, né? Com controlador, sensor, seja lá o que for aqui, válvulas, né? Atuadores, de forma que eu consiga uma determinada saída, que é a resposta real. Como eu falei, nós vamos expandir isso aqui no próximo quadro. Para que fique clara a ideia do sistema, nós vamos ver um exemplo aqui de um elevador e uma curva que representa aí o comportamento desse elevador. Então, eu estou no primeiro andar e eu vou dar um comando para que ele vá até o quarto andar. Então, lá na entrada, um comando de entrada, eu vou pedir lá que ele vá para o quarto andar. Ele vai então passar por um estágio transitório até que ele atinja o quarto andar, porém nós vamos ter um erro aqui, né? Ele não vai atingir certinho essa posição aqui, nós vamos ter um determinado erro. Então nós temos aqui uma porção do gráfico que é a resposta transitória, é o que se chama de resposta transitória. Nós temos uma parte horizontal que é a resposta em regime permanente. Essa diferença entre a resposta em regime permanente e o comando da entrada é o que se chama de erro em regime permanente. Tá certo? Então, o que vai acontecer aqui? Se eu tiver, por um acaso, um transitório muito rápido, eu vou causar um desconforto no passageiro. Se eu tiver um transitório lento, eu vou deixar o cara nervoso, né? E se tiver e no regime permanente, o nivelamento com o andar. Então, a gente percebe lá quando a gente usa um elevador que o nivelamento ele não é perfeito. E o que faz o nosso sistema aqui? Os motores fornecem a potência e os sistemas de controle, essa caixinha nossa aqui, eles regulam a posição e a velocidade para esse exemplo que eu estou dando, que é um sistema mecânico. Porém, a gente pode ter também aqui, né, essa caixinha aqui, ela pode ser no sistema térmico, eu posso ter um controle de temperatura, nós vamos ver um exemplo no próximo quadro, o sistema mecânico eu acabei de falar, e pode ter também no sistema elétrico. No sistema térmico nós controlamos a temperatura, no mecânico a gente vai controlar aqui a posição e a velocidade, né, do elevador, aqui nesse exemplo que eu dei, e o sistema elétrico nós controlamos a tensão, corrente e frequência. Um exemplo clássico aqui do sistema elétrico, né, quando a gente controla a velocidade de motores elétricos, é um conversor de frequência, que muita gente chama de inversor de frequência, né? Então a gente altera ou controla a velocidade do motor, alterando a frequência, não só a frequência, lá internamente a gente altera, na verdade, a tensão e a frequência, né? Mas através de uma variação de frequência,
pelo operador, né? Essa alteração da tensão é feita internamente. A gente consegue, então, alterar a velocidade do motor assíncrono, já que a velocidade depende da frequência, certo? Então, o sistema deve ser capaz de fornecer a saída correta, mesmo com a perturbação. E nessa condição, a entrada não se alterar. E o próprio sistema deve avaliar a perturbação e corrigir a saída. A gente vai ver isso aí já no próximo quadro, no sistema de malha fechada. Bom, e aqui a gente tem os dois tipos, né? Nós temos o sistema em malha aberta e o sistema em malha fechada. Vamos ver aqui cada um deles e a diferença que existe entre um e outro. Então, aquela caixinha que a gente tinha no quadro anterior, ela foi ampliada, né? Lá a gente tinha a entrada, uma caixa, que era o sistema, e tinha a saída. Então, agora nós desmembramos isso aí em subsistemas. Nós temos a entrada, o transdutor de entrada, o controlador. Aqui eu tenho uma soma de sinais, quando eu tenho uma perturbação, o processo ou a planta, mais uma perturbação, e a saída, que é a variável controlada. No nosso exemplo aqui, nós vamos usar uma fornalha, né? Então, o transdutor de entrada converte a forma da entrada para aquela utilizada pelo controlador. Então, eu tenho um controlador aqui, que é um circuito eletrônico, né? E também, junto com o atuador, um conjunto de válvulas, para esse exemplo, um conjunto de válvulas de combustível, né? Uma válvula de combustível. Então, eu vou ajustar, por exemplo, num potenciômetro, qual é a temperatura que eu quero aqui, né? Que eu quero que a saída tenha. É a minha referência. Vou ajustar a temperatura. Esse ajuste aqui vai ser transformado por meio do potenciômetro num sinal elétrico. O transdutor, né, tá fazendo isso, né? Então o transdutor transforma essa posição do potenciômetro, né, num sinal elétrico. O potenciômetro é o transdutor, né? Ele vai mandar então um sinal elétrico para dentro do controlador e, de acordo com aquela posição que eu coloquei, existe uma determinada abertura para a válvula de combustível, para que leve, então, o meu processo para uma determinada temperatura, né? Que tem que ser próxima àquela que eu setei na entrada. O que acontece, entretanto, é que eu tenho perturbações no meio do caminho. Esse circuito eletrônico aqui, ele está sujeito a ruídos elétricos, né? E aqui também na saída, perto da saída do processo, dentro do processo aqui, eu posso também ter alguma perturbação, como uma abertura de uma porta, por exemplo, alguma coisa que o meu sistema não vai sentir, né? O controlador, ele não está nem sabendo disso aqui. Esse ruído vai ser passado, né? Quando ele sofrer esse ruído aqui, esse ruído vai ser passado para o processo. Então, o transdutor de entrada, como eu falei, converte a forma de entrada para aquela utilizada do controlador. A nossa planta é a fornalha, a variável de saída é a temperatura, e o controlador é o sistema elétrico e a válvula de combustível. O sistema de malha aberta, ele não realiza compensações. Então é o que eu falei, vão aparecer esses ruídos aqui que são inerentes ao sistema, e o sistema não vai fazer nenhuma correção nisso daí. O que vai acontecer é que eu posso eventualmente ter uma saída que não corresponde à entrada, né? Fique distante do valor que eu quero, né? Sem que haja nenhum tipo de correção. Tá certo? Essa condição da malha aberta, ela vai ser corrigida aqui no meu sistema de malha fechada. Então, aqui na saída, eu vou ter um transdutor de saída ou um sensor. E eu vou retroalimentar o valor da saída aqui na entrada do controlador. Então, o controlador ele está recebendo a soma entre o que eu setei e o que de fato eu estou recebendo. Então, se lá o valor real, né, que é a saída, está diferente da entrada, essa diferença aqui vai ser sentida pelo controlador, algo que não acontecia aqui, e o controlador ele vai ser capaz, né, de alterar a abertura e o fechamento da válvula, para esse exemplo que eu estou dando, de forma a ajustar melhor a variável de saída. E isso vai ser feito continuamente, o tempo todo, né? Isso é feito o tempo todo e num período muito curto de tempo. É isso que esse sistema de malha fechada faz. Nós temos, então, o nosso transdutor de saída. Então, o transdutor de saída, ele mede a resposta e converte para a forma utilizada pelo controlador. Se eu estou medindo a temperatura, eu vou ter aqui um sensor de temperatura. Então, aquela grandeza física que é a temperatura, que não é uma grandeza elétrica, ela vai ser transformada, o transdutor vai transformar essa grandeza num sinal elétrico,
para que o controlador então possa entender. Esse transdutor de entrada, lá o nosso potenciômetro, transformou aquela posição, né, num sinal elétrico para o controlador, e o transdutor de saída vai fazer exatamente a mesma coisa para que o controlador possa então verificar essa diferença. O sinal de saída é subtraído do sinal de entrada e é chamado sinal de atuação. Transdutores com ganho unitário, valor de atuação é igual à diferença entre o valor real e o valor de entrada. O transdutor tem um ganho unitário, então esse transdutor tem ganho 1, nós vamos ver isso aí, né? Não se preocupe com isso agora, né? Nós vamos ver isso aí mais para frente. Esse aqui tem ganho 1, esse aqui tem ganho 1, então eu tenho exatamente a diferença entre a entrada e a saída. É exatamente a diferença real, né? Ele compensa perturbações, menos sensível a ruído, as respostas transitórias. E os erros podem ser controlados de maneira mais conveniente. São mais complexos e, evidentemente, eles são mais caros, tá certo? Então, veja, novamente aqui. Embora eu tenha aqui essa perturbação aqui, por exemplo, um ruído elétrico que eu estou tendo aqui dentro, né, no controlador, poderia causar um erro no atuador, né, na abertura da válvula, porém, devido a essa medição aqui, isso aí vai ser corrigido, tá certo? Então, essas perturbações que existem, né, que são inerentes ao sistema, elas vão ser corrigidas, né, através dessa retroalimentação que está tornando o controlador, né, está dando conhecimento ao controlador de que essas perturbações existem, tá certo? Então, isso é um esquema básico. E a gente vai ver isso aí em profundidade nos próximos vídeos, ao longo dos próximos vídeos aí. Portanto, não perca, fique aí atento, que vai ser muito interessante.